Meu nome é Angelita Cristine de Mello, eu sou farmacêutica, professora associada da Universidade Federal de São João del Rei, e essa é uma aula sobre atrasamento e organização de medicamentos. Antes de começar, eu gostaria de convidar vocês a conhecerem o nosso grupo de pesquisa, a seguirem tanto as minhas redes sociais pessoais quanto o grupo de pesquisa, bem como realizar pesquisa com o nosso grupo de pesquisa. Aproveito para dizer que essa aula, para a utilização dela para quaisquer fins, né, que não sejam a educação de vocês própria, vocês precisam de solicitar a autorização formal. Então, a gente vai começar falando um pouco sobre o que é atrasamento de medicamentos, né? O atrasamento de prescrições, né, medicamentosas, ele se refere ao planejamento dos horários e intervalos de administração dos medicamentos. O Conselho Federal de Farmácia, no arcabouço conceitual dos serviços farmacêuticos, publicado há alguns anos, do qual eu tenho o prazer de ter sido uma das organizadoras, junto com a minha estimada amiga e colega de profissão, Josélia Frade. A gente colocou, né, essa atividade como um procedimento, não como um serviço específico. É um serviço compartilhado com outras profissões, como, por exemplo, a enfermagem. E para se fazer o atrasamento do medicamento, a gente precisa de conhecer algumas informações. Eu preciso de conhecer os hábitos de vida do paciente, ou seja, que horas que ele dorme, acorda, toma café da manhã, que ele almoça, se ele faz lanche, se ele trabalha, qual que é o horário que ele trabalha, né? Porque o hábito de tomar medicamentos, ele tem que ser o mais fisiológico, o mais orgânico em relação à vida desse paciente, para que ele sempre lembre-se de tomar o medicamento e ele tenha uma boa adesão. Bem como o medicamento não seja a causa, né, da fragmentação da família. Por exemplo, se eu fixo o horário de tomada de um medicamento que é tomado com o estômago cheio, em um horário que não coincide com o horário do almoço da família, eu posso gerar uma situação social insustentável para aquele paciente. Que é, por exemplo, almoçar fora do horário de almoço da família, ou seja, sozinho. Ou outra alternativa é ele tomar um medicamento que é com o estômago cheio, vazio, porque é claro que a mudança desse hábito social é muito difícil desse paciente seguir. Então, eu preciso, além disso, de verificar o esquema posológico da receita. E eu chamo a atenção aqui que é da receita, porque às vezes o paciente me conta, né? Conta para mim, farmacêutica, que o captopril o médico prescreveu de 12 em 12, mas ele não me mostra a receita, né? Ele fala, eu tomo esse de 8 em 8, eu tomo esse de 12 em 12, aquele, por aí vai. Eu preciso de ver a receita, porque se o paciente tiver um problema de compreensão do que está escrito na receita, eu posso fazer o atrasamento com base na verbalização desse paciente sobre o que está escrito na receita, ou seja, algo diferente do que está escrito na receita. Eu vou dar um exemplo que eu já encontrei. O paciente dizia para mim que utilizava enalapril às 8 da manhã somente e a prescrição era de 8 em 8, 8/8 horas. Só que o H, né, o 8 horas, o paciente conseguiu compreender que era 8 horas, ou seja, 8 da manhã. Então, se eu tivesse atrasado a tomada de medicamentos dele às 8 da manhã, eu estava reduzindo a dose prescrita pelo médico em 2/3. Então, a gente realmente precisa de ver o que está escrito na receita. Além disso, eu preciso de as monografias dos medicamentos e verificar o modo de uso deles, né? Alguns medicamentos devem ser tomados com o estômago vazio,
para garantir a absorção, outros com estômago cheio também para garantir a absorção e outros com estômago cheio para minimizar o dano gastrointestinal daquele medicamento. Um número muito grande de medicamentos pode ser tomado tanto com o estômago cheio quanto vazio. Se o paciente estiver tomando um número grande de medicamentos, a gente sempre prefere colocar tudo com o estômago cheio para minimizar o impacto gastrointestinal daquela carga grande de comprimidos ou medicamentos ao longo do dia. Ou seja, prevenindo aí, por exemplo, uma situação desconfortável, desagradável, indesejável, de um paciente, por exemplo, usar omeprazol porque ele tem manifestação gastrointestinal de tomada de medicamento em modo de uso incorreto. Então, se eu consolidar, correlacionar, alinhar essas 3 dimensões, eu vou fixar os melhores horários para esse paciente tomar o medicamento. E antes de começar, sempre é bom lembrar como não fazer. Há alguns anos, né, ficou muito famoso nas mídias sociais essa foto, né, na época era uma residente de medicina que tinha aprazado os medicamentos de uma dada paciente analfabeta, né? E aí a gente vê primeiro em cima, né, no receituário, o aprazamento e embaixo a gente vê a organização dos medicamentos. Então essa residente de medicina, o que ela fez? Ela usou fitas coloridas, né, bem bonitinhas, e a partir da fita ela definiu o horário de tomada dos medicamentos dessa paciente analfabeta. E aí, veja bem, né, a gente vê, por exemplo, que é glibenclamida, né, pela caixinha dá para ver que é glibenclamida, essa fita cinza com estrelas, né, colocou 5 da manhã, que é algo difícil, né, considerando que glibenclamida deve ser tomada com o estômago cheio. Às 1 da tarde, às 21, o paciente vai tomar losartan. Depois, às 19 horas, o medicamento é encoberto pela receita. A gente imagina aí que pode ser uma estatina, algo assim, uma simvastatina, por exemplo, né? E às 9 da manhã, o medicamento... Eu falei losartan, mas não é losartan, né? O de cima é a metformina, às 13 e às 21, losartan às 9 da manhã. E às 22, pensando aí, a gente não está vendo o medicamento, pode ser, por exemplo, um captopril. Um captopril não, um clonazepam, um medicamento para dormir, né? Então, olhando essa receita, a gente vê que o paciente tem 5 diferentes medicamentos que essa residente organizou em 1, 2, 3, 4, 5, 6 tomadas. Então, o paciente o dia inteiro ele está tomando medicamento, ou seja, a chance dele saltar algum medicamento ou por exemplo, 13 horas ele está fazendo alguma coisa, ele não conseguir tomar porque ele não consegue parar, né? Por exemplo, ele está na faculdade dando aula ou no trabalho, né? A gente sabe que as pessoas têm dificuldade de tomar medicamento em público, né? Isso é uma coisa privada, ninguém quer fazer propaganda que está tomando uma lista enorme de medicamentos. Então, quanto menos tomadas ao dia, mais confortável, mais horários mais privados, né? Eu consegui organizar para o meu paciente melhor. Essa outra é uma foto de uma folha de aprazamento de uma paciente minha que é analfabeta, que estava na geladeira dela, né, o dia que eu fui fazer a visita. Vocês tinham problemas de não adesão importante e quando eu fui fazer a primeira consulta eu percebi que ela não conseguia compreender qual medicamento era qual. Esse aqui a gente vê então que tem um número muito maior de horários do que o anterior. Novamente, é uma paciente analfabeta com um aprazamento todo escrito, né? Muito difícil dessa paciente conseguir usar. Então, essa aqui são 2 exemplos de como não fazer o aprazamento. Em ambos, né, o foco, né, o ponto de partida para o aprazamento são os medicamentos do paciente, não o hábito de vida dele.
né? O número de tomadas é muito grande. Então, como é que se faz um aprazamento na vida oral, na vida real, um aprazamento que funciona, né? Então, eu vou partir do paciente, da necessidade do paciente, como é que ele, né, torna o uso do medicamento mais orgânico possível na vida dele. Então, a primeira coisa é coletar os horários de hábito de vida dele, que é a hora que ele acorda, toma café e por aí vai. Eu vou identificar os intervalos posológicos nas receitas, checar o modo de uso, estômago cheio ou vazio. Vou checar se há alguma incompatibilidade, e é importante só as incompatibilidades, ou seja, as interações medicamentosas no sítio de absorção. As interações medicamentosas que não são farmacocinéticas, ou seja, no sítio de absorção, não interferem na organização, no aprazamento de medicamentos, porque a hora que o medicamento, né, for tomado, aqueles dois medicamentos que interagem entre si vão efetivamente se encontrar na corrente sanguínea do paciente. Então, só as interações que a gente chama de farmacocinéticas, ou seja, as incompatibilidades, que dão alguma orientação, né, de separar a tomada do medicamento A, que se for tomado junto com o B, por exemplo, o B se precipita, né? É o caso, por exemplo, de tetraciclinas, né, tomadas, por exemplo, com leite, eu não posso tomar junto. Ou tetraciclina com carbonato de cálcio, não devo tomar junto, né? E aí, outro parâmetro importante é organizar, né, no menor número possível de tomadas dia dentro desses horários do paciente. E aí, de acordo com os horários do paciente. Então, gostaria de recordar que os pacientes, né, quando a gente inicia um novo tratamento, depois de 3 meses vidas daquele medicamento, de forma geral, a gente fala que o paciente chegou no estado de equilíbrio em relação àquele medicamento, ou seja, mesmo que eu atrasar algum pouquinho ou adiantar algum pouquinho, provavelmente a concentração plasmática daquele medicamento não vai alterar muito, porque eu tenho, né, parte desse medicamento armazenado em sítios de depósito, seja músculo, tecido adiposo ou ossos, por exemplo. Lembrando, gente, o estado de equilíbrio me dá alguma flexibilidade em relação ao intervalo posológico para a maioria dos medicamentos, mas existem medicamentos que eu não tenho flexibilidade nenhuma, né, do ponto de vista do intervalo posológico. Então, eu preciso sempre de olhar a monografia para ver se isso existe. E essa flexibilidade, se for você, o paciente, não o farmacêutico, o médico, o enfermeiro que estiver ouvindo essa aula, por favor, não tomem decisões sem consultar, né? Especialmente o seu farmacêutico e o médico sobre a possibilidade de ajustar um pouquinho, 1 horinha, o seu horário de tomada do medicamento. Não façam isso sem aconselhamento do profissional. É isso que eu estou falando, é para o profissional. Então, o que eu vou fazer? Né? Eu vou organizar por horários de vida do paciente, ou seja, todos os medicamentos que o paciente toma em jejum. Depois, todos os medicamentos que ele toma após o café da manhã, ou junto com o café da manhã, na hora do almoço e assim sucessivamente. Então, no menor número possível de administrações, eu vou separar, né, especialmente se for um paciente idoso, com problema cognitivo, a gente separa os horários de tomada por cores, né? Por exemplo, todos os do café da manhã são amarelos, os do almoço são laranjados e assim por conseguinte. E eu vou combinar as cores com a organização dos medicamentos, que é outro assunto que a gente vai tratar depois do aprazamento. Então, o que é estômago cheio, o que é estômago vazio, cheio ou vazio? Então, o estômago cheio, a regra, né, eu vou tomar esse medicamento logo antes ou logo depois de me alimentar.
eu costumo pedir aos meus pacientes para tomarem logo antes de se alimentar. Porque às vezes ele, por exemplo, é um medicamento que é estômago cheio e é horário do almoço, por exemplo, o AS, né? Então eu costumo inclusive brincar com eles. Então você vai fazer um almoço, servir o prato, aí você vai pegar o comprimido AS, toma o comprimido AS e aí você tem o direito de almoçar. Por quê? Porque às vezes ele tá lembrando de tomar o medicamento, mas durante o almoço ele conversa, né? Tem aquele momento de entretenimento com a família. E logo depois do almoço ele tem outra atividade. E aí, às vezes, ele demora muito durante o almoço, ele sai correndo para poder fazer aquela outra atividade e esquece de tomar o medicamento. Então, se o estômago é cheio, pode ser ou logo antes ou logo depois de algum alimento. Por exemplo, um copo de leite, uma fruta, uma refeição, pão com manteiga, uma refeição, um almoço, um jantar. Angelita, qualquer alimento? Mais ou menos. A ideia do estômago cheio, de forma geral, é minimizar a irritação gástrica ou aumentar a solubilidade deste medicamento e, por consequência, a absorção. Assim, não seria interessante ser um copo de café, um copo de cerveja, né? Vamos tratar esse estômago cheio como um alimento uma refeição mais saudável, né? Uma alimentação mais saudável. E o que é estômago vazio, né? Então, se a gente considerar o tamanho de um comprimido ou de uma forma farmacêutica, oral, que for líquida, ele é bem menor do que uma refeição. Então, a gente vai separar vamos supor que eu vá tomar um comprimido. Eu tomei um comprimido. Eu tenho que aguardar, no mínimo, meia hora, idealmente 1 hora, para comer qualquer coisa, porque o comprimido é menor, o tempo de trânsito é menor. Então, eu tomei o comprimido, aguardei, o ideal é 1 hora, a regra geral é 1 hora. Mas se não for possível 1 hora, pelo menos meia hora depois de tomar o comprimido, você não come nada, ok? E aí, pode beber água? Claro, pode beber água. Aguardou 1 hora, que é o ideal, aí você pode comer. Se você tiver comido, lembra, a alimentação é maior. Então, se você tiver comido, você aguarda 2 horas para poder tomar o comprimido. Ou seja, a gente tem aí um intervalo de 3 horas, né? Comi, aguardo 2 horas para tomar o comprimido. Tomo o comprimido, aguardo 1 hora para comer qualquer outra coisa. É sempre esse intervalo de 3 horas. Essa é a regra mais geral de estômago vazio. Como eu disse, às vezes você pode, para o comprimido, aguardar só meia hora, mas também há medicamentos em que eu tenho que aguardar, está especificado na monografia dele, que se eu tomar o comprimido eu tenho que aguardar 2 horas para me alimentar e depois que eu me alimentei 2 horas. Ou seja, a gente está falando aí de um intervalo de 4 horas. E se for estômago cheio ou vazio, como eu disse anteriormente, aí a gente pode se organizar. Se for um número maior de medicamentos, se for possível colocar todos com estômago cheio, melhor. Porque minimiza, né, a irritação gástrica. E às vezes é necessário ajustar o horário da prescrição. Por quê? Porque o médico prescreveu, por exemplo, aquele medicamento às 7. Às 7 ele está com o estômago vazio e aquele medicamento é com o estômago cheio. Eu, Angelita, farmacêutica, posso alterar o horário da receita do médico sem a autorização dele? Claro que não, né? Nesses casos em que o ajuste do horário de tomada do medicamento é necessário, eu recomendo que vocês entrem em contato com o prescritor, expliquem a situação e peçam a ele autorização, né? Para que ele ajuste aquele medicamento que era às 7, passar às 8, né? Para ser às 8. E é dessa forma, inclusive, que a gente constrói né? Uma relação aí, né? Com os meus parceiros em prol da saúde desse meu paciente. Então, aqui eu tenho um quadro de aprazamento que os meus estudantes fizeram para
um dado paciente. Se vocês olharem, né, a gente tem aí medicamentos em azul, rosa e verde. Se vocês verificarem o omeprazol, né, A6, A11 e A7, possivelmente tudo aqui é estômago cheio, possivelmente não, certamente é estômago cheio. O omeprazol está marcado em laranjado, porque provavelmente o paciente está com o estômago cheio A6 e ele precisaria de fazer a modificação do horário de tomada. Mas como eu disse para vocês, essas modificações no horário de tomada da prescrição é bom a gente negociar, né, com o prescritor, né, não alterar o horário sem essa consulta. Então, passando, uma vez que eu aprazei os medicamentos, ou seja, eu determinei os horários que eles vão ser tomados e todos os que vão ser tomados, eu passo para o processo físico, né, de organização dos medicamentos, ou seja, a organização da rotina diária de medicação, que deve ser estabelecida conforme a capacidade cognitiva do paciente, a rotina de vida dele, podendo ser feita em diversos esquemas de horários. A gente pode organizar usando, né, diferentes dispositivos de organização, sejam eles diários, semanais ou mensais. E aí, é claro que é necessário considerar a cognição do paciente, as condições financeiras, se ele pode comprar um dado tipo de organizador, ou se eu tenho que garantir esse organizador gratuitamente, as preferências dele de vida e a possibilidade de apoio social. Então, se o paciente, por exemplo, tem um déficit cognitivo importante, por exemplo, já está com demência, talvez eu vá ter que acionar um cuidador para esse paciente em relação à tomada dos medicamentos, seja esse cuidador uma filha, a esposa, né, ou outra pessoa. A organização de medicamentos também, segundo o arcabouço conceitual do Conselho Federal de Farmácia, é um procedimento, ele não é um serviço. E aí a gente tem vários modelos de organizador, um dos mais famosos e conhecidos é a adaptação de uma caixa, né? A pessoa faz divisões no interior dessa caixa. Eu, particularmente, no início, né, da minha atuação profissional, usava isso. Eu hoje acho isso abominável, porque se vocês olharem a divisão aí, é claro, né, que as cartelas passam por baixo. Especialmente os pacientes que são analfabetos e que têm déficit cognitivo, é muito frequente, um mês e meio depois, você vê dentro de um quadradinho comprimido que é do outro, e o paciente está tomando errado, né? Então, não aconselho esse tipo de organizador, apesar dele ser custo praticamente zero. Então, na minha vida real, quando um paciente, se vocês verificarem aqui, ó, na parede desse paciente tem a folha de aprazamento, e aqui embaixo da folha de aprazamento a gente tem a organização. Então aqui, o que a gente usou? Uma caixa de sapato dele, na verdade uma caixa de camisa, e usamos copinhos descartáveis, né, com os rótulos coloridos, vocês estão vendo aqui, e cada um desses copos é grudado na caixa, para que eles não caiam, não faça bagunça. Então ele sabe que nessa primeira fileira, né, todos com rótulo amarelo é o café da manhã, nessa segunda fileira são dois tipos de comprimidos, são o verde e assim sucessivamente. Outra alternativa, né, é só usar rótulos coloridos. Aqui a folha não era colorida, é só a canetinha que é, e com frascos, com tampas, frascos que esse paciente tenha. Mas o que eu mais gosto é esse organizador, né, na forma de bolsinha dupla, porque aí você rotula por horário, aqui tem de perto, né, café da manhã, almoço e jantar, e antes de dormir, que é o omeprazol, e aí o paciente se recorta, o que sobra, dobra, o paciente pode inclusive usar essa bolsinha para fazer né, para ir para a rua e tudo mais, né, que é o mesmo esquema, mas na forma de tira,
não é tão desejável, porque se ele carregar, a tira pode cair, né? E aqui, só usando o rótulo e um elástico. A gente tem aqui, né, os pillbox. Aqui, até então, a gente está falando de horário diário, mas organizador mensal. Aqui os pillbox para organizador semanal, que tem muitas desvantagens. Aqui, se vocês verificarem, todos eles, os blisters ou os strips estão intactos. Então, eu tenho a identificação da validade do medicamento e eu tenho embalagem primária intacta. Já aqui, nesses pillbox, muito frequentemente você tem que recortar o blister ou a cartela de medicamentos, né? E algumas vezes você tem, inclusive, que desblistar. Ou seja, a gente perde a noção de validade e também, em algumas situações, a embalagem primária, né? Então, se o paciente tiver uma cognição suficiente, o ideal seria fazer a organização mensal, mantendo as cartelas, né? A embalagem primária. Se, do ponto de vista cognitivo, ele tiver uma cognição reduzida, eu posso tentar fazer isso com a organização semanal. Contudo, a gente tem, se você ganha na redução da chance desse paciente fazer confusão entre as cartelas, mas você perde do ponto de vista da estabilidade, da identificação do medicamento. E assim, realmente muito indesejável são esses pillbox, né, de organização diária, né? Aqui a chance de misturar, a chance de ter troca, a chance dele perder validade porque foi desblistado é muito grande. Eu realmente não recomendo esse tipo de organizador, exceto, né, se o paciente estiver em ambiente hospitalar, e aí de fato vai a dose, né? Aí a gente tem outras formas de organizar isso, a dose unitária ou individual, né? Individualizada. Existe, né, com algum controle, né, o organizador diário com blisters. Contudo, haja vista a necessidade de uma máquina, dos encartes para fazer o emblistamento individual, essa é um recurso ainda, como que eu posso dizer, que implica em custo, né, e não está acessável para muitas pessoas. Então, a gente encerra essa aula de hoje, desejando a vocês, né, que vocês gastem o tempo de vocês com aquilo que faz todos vocês felizes e que pensem, né, na otimização do tempo desse seu paciente, né, que ele não gaste a vida dele toda tomando comprimidos ao longo do dia. Então, se vocês conseguirem fazer com que aqueles 10, 12 comprimidos dele, né, que ele tem que tomar ao longo do dia, sejam tomados em 2, 3 vezes, isso é um ganho enorme de qualidade de vida, né? Mas claro que isso precisa de ser feito com critério. A gente precisa de checar se há incompatibilidades, se, né, o modo de uso está correto. E nesse sentido, se você é paciente, né, e está assistindo essa aula, é importante que você consulte sobretudo o seu farmacêutico, que é o especialista nesse tipo de serviço, né, nesse tipo de procedimento. Não tendo um farmacêutico aí próximo a você, né, o médico ou o enfermeiro. Muitíssimo obrigada a vocês.